Aconteceu depois dessas coisas que Deus provou Abraão e disse-lhe: Abraão, ele respondeu: Aqui estou. E disse: Toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas. Vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te indicarei. Gênesis 22, 1 e 2. O ano era 2018 e no mês de julho desse ano, meu casamento chegou num ponto insuportável. O comportamento dele só piorava. Eu sabia que ele tinha recomeçado novamente um caso. Nesse mês eu pedi que ele saísse de casa e fosse viver a experiência dele, a experiência que ele estava decidindo viver novamente. Na verdade, eu creio que ele nem chegou a deixar, a vida que ele estava levando. Ele continuou seguindo no pecado, foi uma escolha pessoal dele. Eu cheguei num ponto que eu não tinha mais paciência nem estrutura para estar aguentando aquela situação. Deus sempre, nesse tempo, me mostrava o estado espiritual dele em sonho. Eu sempre estava tendo sonhos, Deus me revelando, o estado. E eu tive muitos desafios nesse período que ele ficou fora de casa, esse tempo que ele foi embora. Imagina eu ter que lidar, depois de muitos anos de um casamento, já estava vivendo com ele 12 anos, criando a nossa filha juntos, que é especial. E agora eu estava me vendo dentro de uma situação onde eu estava sozinha com as minhas filhas. Era uma experiência nova. A situação ficou insustentável. Passamos a brigar muito por telefone. Ele chegou até a apresentar a pessoa para minha filha. Isso sequelou ela nas emoções. Ela já, graças a Deus, ela sempre... Desde 2015 ela já vinha sendo atendida com a psicóloga dela, tá, até hoje. Mas eu lembro que nesse ano foi um ano muito desafiador para as emoções da minha filha. Foi muito difícil superar, esquecer. Ela compartilhava com toda a dificuldade de fala que ela tem, ela conseguia interagir com a psicóloga, contar as emoções dela, o que ela estava sentindo. Então imagina todo o meu emocional diante de tudo isso. Então ficou uma situação muito insustentável. Ele passou a ter comportamentos tolos, muitas disputas sem sentido, muitas brigas por telefone, uma situação insustentável. E aí eu lembro que em 2019, o restante de 2018 foi sempre essa situação de muitas confusões, e tentando cuidar mesmo do meu emocional e do emocional da minha filha. E 2018 foi desafiador, foi o resto de um ano muito desafiador. E quando chegou 2019... eu fiquei sabendo que a equipe da Igreja da Lagoinha viria para Manaus, para fazer um encontro chamado Moriá. E eu resolvi me inscrever. Eu estava assim, precisando mesmo de um final de semana sós com Deus. E seriam 3 dias de mergulho com Deus. E eu estava necessitada desse mergulho em Deus, desse tempo sozinha, num canto afastado. E aí eu me inscrevi para o Moriá. E uns dias antes desse encontro, eu lembro que eu tive um sonho. E novamente o Senhor me revelou no sonho a situação dele espiritual. Sempre eu sonhava. Praticamente todas as semanas, Deus me revelava através dos sonhos. E Deus tem algo comigo através de sonhos. Sempre, há muitos anos, o Senhor trabalha comigo assim, você sabe,
já te contei em outros vídeos. Então, eu vi o estado deplorável, emocional e espiritual que ele se encontrava. E nessa madrugada eu lembro que quando Deus me mostrou, quando eu acordei com aquele brado de Deus dizendo: chega, eu sou o teu marido. E eu, quando acordei, eu orei, chorei e fiquei pensando o que aquilo significava. Compartilhei com a minha apóstola e faltavam poucos dias para o Moriá. E ela falou: filha, eu disse: olha, eu tenho praticamente certeza de que Deus está dando um basta na situação e que é para eu pedir o divórcio. E ela falou assim: aguarde mais uns dias, pode ser que esse chega de Deus seja um chega também para a situação em que ele se encontra. Mas sabe que no fundo você sabe o que você ouviu, você sabe o que o Espírito Santo colocou de certeza dentro do teu coração, de que não era só isso, era realmente um chega daquela situação. Apesar dele não estar morando comigo, mas ele ia às vezes, né, para a igreja com a gente. Eu fiquei pensando: Deus certamente está resolvendo a situação por mim. E ele ficou sabendo, né, que eu iria passar um final de semana no Moriá. E ele falou: eu vou me inscrever, porque eu também quero participar. Eu confesso que quando ele falou, eu não fiquei animada, né, porque eu já tinha planejado que seria um momento só meu e Deus, né, e eu já estava feliz que tinha uma pastora da minha igreja que ia, então eu não estaria completamente sozinha naquele local. Eu teria uma pessoa, né, uma pastora amiga, querida, junto comigo. Mas aí quando ele falou que ia se inscrever, eu fiquei: puxa vida, amém, vamos lá, pode ser que esse encontro seja um chega de Deus, né, para tudo que ele está vivendo. E lá bem no começo, né, de todo o processo, eu quero te dizer o que significa a palavra Moriá. Esse encontro, Moriá é o lugar onde Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu Isaque, o seu único filho. E Moriá, ele tem um significado no hebraico muito, muito importante, que é o lugar onde Deus verá. Por que Deus verá? Porque Deus é um Deus de futuro. Deus vê o meu futuro e vê o seu futuro. E quando Deus convocou Abraão para levar o seu Isaque para ser sacrificado, para testar a fé e a obediência de Abraão, Deus estava já vendo o futuro em que não era necessário que o Isaque morresse, porque Deus já estava planejando no futuro trazer o seu filho Jesus Cristo para morrer por mim e por você. Então Moriá é um lugar onde Deus verá, o lugar da provisão, é o lugar do sacrifício, é o Deus que vê o meu futuro e o seu futuro. E quando você chega no seu futuro, Deus já está lá aguardando você. Então, o significado de Moriá é muito precioso, porque é um Deus verá o meu futuro. Deus já sabia o que iria acontecer comigo no futuro. Deus já sabe o que vai acontecer contigo no futuro. Deus vai olhar para mim, para você, com todo zelo e com toda a provisão para o nosso futuro. E por ver o meu futuro, é que eu escutei aquela frase: chega, eu sou teu marido. Deus já sabia o que aconteceria no meu futuro. Bem, lá estávamos nós no Moriá, no encontro, e enfim, passando por toda aquela situação, a pastora tentando consolidar a alma dele, a minha. Contamos a situação em que nós estávamos vivendo, tínhamos gabinetes separados, enfim, foi um encontro maravilhoso. O Senhor falou muito comigo naquele encontro. E estávamos assim, no final de semana. Ele, gabinete com o pastor, eu com a pastora, e a pastora sempre nos convocando para nos dar uma palavra, para nos dar ânimo. E até que chegou no sábado e ele disse que queria voltar para casa comigo.
E eu pensei, não quero. E a pastora me chamou e eu falei, não, pastora, eu não confio mais. Perdi completamente a confiança. Ela falou, filha, dê uma chance para o seu casamento. Eu vejo a situação espiritual é gravíssima, mas eu vejo que Deus pode agir desde que vocês estejam compromissados em fazer dar certo. E eu confesso a você que lá no fundo do meu coração, eu não queria fazer novamente aquela rota toda de novo. Já eram 7 meses sem ele em casa. Eu já estava me adaptando, a minha filha já estava sendo curada das emoções dela. E eu não queria fazer aquela rota novamente. Não queria mesmo. Bem, ele no final, do encontro, no domingo, ele estava decidido a voltar. Então ele teve uma conversa comigo e eu estava relutante para aceitar. Mas a pastora falou que aconselhou ele, a não voltar mais ao ambiente onde ele estava vivendo com a moça, que ele deveria passar direto para casa e não pisar mais no local, porque se ele chegasse nesse ambiente novamente, os demônios estariam todos prontos para atacá-lo novamente. E eu relutando muito naquele conselho de voltar para casa, e ele insistiu muito. E eu falei, tudo bem, vamos tentar novamente dar uma chance. E eu quero ler com você um versículo que está em João 14, 27. E ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esse é um conselho que Deus nos dá para que tenhamos paz. Para que eu e você não fique com o coração perturbado, preocupado, agitado, atemorizados. Mas isso era tudo que eu estava sentindo. Naquele momento de voltar para casa direto do encontro e voltar para dentro de casa novamente, era tudo que eu não estava sentindo. Era paz, eu não estava sentindo. E eu fiquei incomodada com aquilo, porque eu estava naquele incômodo com aquela situação. E mesmo assim, mesmo sem paz, mesmo preocupada, mesmo com medo, porque haviam se passado 7 meses, como minhas filhas reagiriam a essa situação? Como Laura e Raquel reagiriam à situação de uma volta dele para casa? Mas assim mesmo a gente deu essa chance, ele voltou, para morar com a gente. E eu quero ler para você uma reflexão que está na minha Bíblia da Joyce Meyer, relacionada a esse versículo que eu li para você. Diz assim: nós vemos de João 14, 27 que a paz é uma escolha. Quando somos confrontados com circunstâncias potencialmente desagradáveis, podemos permitir que os nossos corações fiquem perturbados ou com medo, ou podemos deixar que a paz perfeita de Jesus nos dê a coragem necessária para superar qualquer desafio. Podemos nos permitir ter medo e inquietação, ou podemos estar em paz. Eu gostaria de encorajá-lo a sempre escolher a paz. Esse versículo falou muito comigo e essa reflexão também. Tudo naquele momento que eu estava almejando era: eu estou sentindo inquietação e medo, eu estou atemorizada, mas eu quero escolher a paz. E eu fiz uma escolha naquele dia. Mesmo sentindo medo, mesmo não estando em paz, eu decidi fazer uma escolha. Eu vou viver essa experiência com paz.
e confiar que Deus está no controle de todas as coisas. E eu quero encerrar esse vídeo dizendo para você, se você hoje vive uma situação em que ela está te roubando a paz, a inquietação, o medo, o temor está tomando conta de você, escolha viver a paz. A paz que Cristo dá, e Ele diz que é a paz que o mundo não tem, mas que os servos dele têm, porque é Ele que derrama em nós. O mundo não vai entender quando todas as coisas estão dando errado. O mundo não vai compreender quando eu e você escolhemos a paz. Amém? Escolha a paz. Reflita nesse versículo e escolha viver, independente de qual situação você está enfrentando. Escolha a paz. Deus te abençoe. Graça e paz. Shalom, shalom.